podemos estar mais uma vez juntos para prestarmos culto e adorarmos o Senhor Jesus. Eu quero saudá-lo nessa noite com os versículos do devocional Cenas Diárias para este dia 16 de janeiro. O versículo do Antigo Testamento, Salmo 105, verso 4, diz o seguinte: busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. E o Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 10, afirma: todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Esse devocional, ele sempre apresenta também uma reflexão ou uma oração de alguém a respeito destes dois versículos, e a reflexão de hoje, ela foi escrita por Søren Kierkegaard e diz o seguinte: ainda que, por vezes, pareça que não dás atenção ao meu grito, ao meu lamento e gemido, nem ao meu agradecimento, ainda assim quero continuar orando a Ti, até que aceites o meu agradecimento, porque Tu me ouviste. Com essas palavras também quero saudá-lo nesta noite para essa série de cultos, onde refletimos, onde ouvimos sobre a pessoa de Jesus e vidas que foram impactadas por Jesus Cristo. Vidas que tiveram a sua dignidade recuperada, restaurada, vidas cujos propósitos também foram restaurados ao plano original de Deus, quando essas pessoas têm a oportunidade de estar novamente na comunhão do Pai. Quero convidá-lo para orarmos ao nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos, voltar nossos pensamentos a Deus e orar. Santo Deus, nós te agradecemos, porque Tua palavra veio até nós. E porque Tu, Senhor, nos abres a porta para Ti. E podemos clamar, podemos orar, podemos pedir a Ti. E o Senhor atende os nossos pedidos. O Senhor conhece a nossa dor, conhece aquilo que precisamos. E se não temos, se o Senhor não nos dá aquilo que pedimos, o Senhor nos dá aquilo que precisamos, porque o Senhor é mais sábio do que nós. Por isso, Senhor, nós também colocamos este culto, essa noite e a vida de cada um, de cada uma que nos acompanha nas Tuas santas mãos. Que essa palavra seja uma bênção nas nossas vidas. É o que pedimos, é o que oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas em nome.
Queridos irmãos, que Deus nos conceda graça, que Deus nos conceda paz, que Ele nos dê a sua palavra também para nós nessa noite. Eu queria convidá-los para um momento de oração. Senhor nosso Deus, aquieta agora nossos corações para ouvirmos a Tua Santa Palavra. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor, para que essa palavra também alcance nossos corações e faça em nossas vidas aquilo que o Senhor deseja operar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O que esse ano nos reserva? O que 2022 nos reserva? Podemos ter uma certeza: Deus quer fazer a história dele na sua vida por meio de Jesus Cristo. Ele quer que você faça parte da sua história e Ele não mede esforços para isso. Ele quer fazer história por meio de você. Eu quero convidá-lo para abrir as suas Bíblias, para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, o capítulo 7, versos 31 até 37. Pegue a sua Bíblia na sua casa, ou Bíblia de papel, ou a Bíblia no celular, e abre ela no Evangelho de Marcos, capítulo 7, deixe ela aberta ali, para podermos também acompanhar durante a pregação o que o Senhor está dizendo por meio dessa palavra, por meio desse texto. Marcos, Evangelho de Marcos, Novo Testamento, capítulo 7, versos 31 até 37, eu faço a leitura. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Até aqui a leitura desse texto, esse relato dessa cura de Jesus. Somente o evangelista Marcos registra esse acontecimento. Jesus cura um surdo e gago. Um título estranho, né? Mas também é assim conosco, não é? Situações inusitadas que fogem do normal. A gente normalmente pensaria um surdo e mudo, né? Mas também situações que fogem do normal acontecem na nossa vida. E elas fogem da ordem, fogem do normal. Ainda assim, Deus entra na nossa história e faz a sua história conosco. Eu quero olhar versículo por versículo para esse texto e vermos como Jesus age e as lições que nós podemos tirar daqui. No verso 31 diz: a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Às vezes esses detalhes geográficos, nós simplesmente passamos os olhos e nem mesmo nos damos o trabalho de ver o que está acontecendo ali. Ao lermos essas informações, nós percebemos que Jesus havia se afastado temporariamente do meio do povo de Israel, em especial do contato com os fariseus, os religiosos. Eles estavam simplesmente preocupados com o exterior, com a aparência, lavavam as mãos, mas o coração desses homens religiosos permanecia impuro. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que é do próprio coração que procedem as coisas más. Jesus, lá em Tiro, já havia atendido o pedido de uma mulher estrangeira para libertar a sua filha das garras de um demônio. Isso aconteceu na região de Tiro. Agora ele sai dessa cidade de Tiro, vai para a região de Sidom, atravessa a região de Sidom
e de lá desce para os arredores do mar da Galileia e vai até a região de Decápolis. Tiro e Sidom eram cidades portuárias às margens do mar Mediterrâneo, que ficavam então mais a noroeste, mais para cima no mapa, do mar da Galileia. Ele atravessa a região de Sidom, atravessando então pela região ao norte do mar da Galileia, vai até a região de Decápolis. Essa região de Decápolis eram ao todo 10 cidades gregas livres, daí o nome Decápolis, situadas ao sul do mar da Galileia, ao lado leste do rio Jordão. Então, quase uma diagonal que ele faz, né? Só que ele vai pelo norte e depois desce em direção à região sul. Todas essas cidades, todas essas regiões, elas eram estrangeiras, pagãs, portanto, desconheciam o Antigo Testamento, desconheciam a história de Deus com Israel. E por que eu conto essas coisas? Por que falar disso? Para percebermos duas coisas importantes. Afinal, Jesus tinha caminhos mais fáceis e mais importantes para ir até a região de Decápolis, inclusive sem atravessar regiões pagãs. A primeira delas, a distância enorme percorrida por Jesus para chegar até esse local, o enorme esforço que ele faz para chegar até ali. Em segundo lugar, a intencionalidade missionária de Jesus para com todos os povos, não somente os filhos de Israel. Sabe, os caminhos de Jesus são para alcançar o coração das pessoas, mesmo quando essas ainda não o conhecem. Continuando a leitura, no verso 32 nós vemos: ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Algumas pessoas trazem esse homem para Jesus. Nós não sabemos quem são, mas elas são importantes. São pessoas anônimas que fizeram diferença na vida desse homem. Pessoas anônimas com expectativas pagãs sobre o ministério de Jesus. Talvez ouviram falar do exorcismo do endemoniado gadareno, uma história que acontece antes, né? Aquela dos porcos que se lançaram ao mar. Ouviram falar, talvez da boca do próprio homem, a restauração dele que Jesus havia feito. Mas parece que esses homens que trazem esse surdo e gago até Jesus esperavam mais um curandeiro, como tantos outros que perambulavam por aquela região, prometendo curas e milagres. Esses curandeiros usavam gestos, usavam palavras mágicas. A imposição de mãos, inclusive, era entendida como uma transferência do poder deles para curar. No nosso texto nós também temos alguns gestos e inclusive uma palavra específica. Mas reparem na intenção de Jesus com esses gestos. Aliás, Jesus não está preso a palavras mágicas ou a gestos mágicos. Os pagãos aqui solicitam alguma espécie de ajuda, de cura, de milagre para esse homem. Eu pergunto, nós temos que desprezar essas pessoas por causa disso? Pelo desconhecimento delas das coisas de Deus? De jeito algum. Também os que estão distantes de Deus importam-se uns com os outros. Importaram-se aqui com esse homem. Também os que ainda não conhecem nada sobre Deus são acolhidos por Jesus. E quando eles chegam até a pessoa de Jesus, não a qualquer outro lugar, mas quando vem a pessoa de Jesus, nesse tatear na escuridão, são acolhidos pelo Senhor. O único caminho, a luz do mundo. E eles trazem um surdo e gago, alguém que tinha dificuldade com algum impedimento na fala, né? Algo mais do que a gagueira que nós conhecemos, mas algo que prendia a língua desse homem e o impedia
texto não dá maiores explicações sobre a doença, e deixa eu dizer o seguinte: não adianta e não importa o que causava essa prisão na língua, na fala deste homem. Qualquer afirmação sobre o que causava é suposição. Podemos até imaginar, talvez seria dessa forma, talvez por esta razão, mas deixe-me dizer, é suposição e não é central nesse texto. O que precisamos é refletir sobre a situação deste homem. A Bíblia nos fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus acabou inclusive de dizer uma frase dessa, se lermos um pouco antes os relatos do Evangelho de Marcos. Ao contar uma parábola, ele encerra dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma frase que se repete inclusive. A fé, diz o apóstolo Paulo em Romanos 10, a fé vem de ouvir a mensagem, o Evangelho, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Já no Antigo Testamento, por outro lado, a confissão diária do povo de Israel, que todas as manhãs eles faziam ao se levantar, implica em ouvir. Deuteronômio 6 vai dizer: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. E Jesus também disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10. Este homem, ele é símbolo de todos os que não querem ou não conseguem ouvir a voz de Deus. Você já passou por uma situação assim? Que parece que a palavra não fala com você, e você anseia por este ouvir a palavra de Deus? Este homem, um deficiente da fala, que tenta em vão comunicar-se. As portas para o próximo e para Deus estão bloqueadas para ele. Como ele consegue conversar? Como ele vai se comunicar com outras pessoas? Como ele pode orar a Deus? Como pode ouvir e como pode falar com Deus? Ao invés de aproximar das pessoas, ele só consegue se afastar dos outros. Um homem embrutecido pela sua incapacidade inerente, pela solidão dela. Imagino que às vezes nós, mesmo podendo falar claramente e ouvir com perfeição, também passamos por isso. Ao invés de nos aproximarmos e nos comunicarmos com as pessoas, o que falamos, o jeito como falamos, às vezes acaba criando barreiras, nos afastando dos outros. Mas o pior de não ser ouvido é que você ouve somente a si mesmo. Consegue imaginar a situação desse homem? Onde ele não ouve o que os outros dizem para ele, onde ele não consegue se comunicar, e a única coisa que ele ouve é o que se passa nos seus pensamentos. E eu disse antes, e é do próprio coração, é de dentro que surgem todas as coisas más. A pessoa que está presa só a si mesmo, se presa aos seus próprios pensamentos, presa às suas próprias ideias, presa às suas próprias intenções, é uma pobre coitada, é um pobre coitado. Nós, seres humanos, acabamos conosco mesmos de tanto falar sem ouvir e de tanto falar sem sermos ouvidos. A história desse homem é um símbolo do paganismo, é um símbolo de uma
uma vida longe de Deus, de uma vida sem esperança e cheia de promessas vazias, que cobram um preço caríssimo. Promessas vazias, promessas sem Deus, cobram um preço caríssimo e nunca entregam o que prometeram. Depois de trazerem esse homem para Jesus, o que ele faz? Diz o verso 33, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Jesus tira o homem do palco, não atende às expectativas de um Jesus curandeiro que faz show de curas, de fé e de milagres. Jesus não precisa dizer que ele é o melhor, ele não precisa se provar, não precisa provar nada para os outros e não precisa provar nada para Deus. Por isso, ele pode agir livremente para ganhar o coração e a vida das pessoas. Jesus leva este homem à parte, ou seja, para um diálogo pessoal. Mas como eles se comunicariam? O homem surdo e gago deveria ter pessoas que falavam por ele e para ele. Mas como isso se daria estando somente diante do Mestre? Aquele que criou a fala também é aquele que, quando ainda não conseguimos falar com ele, nem mesmo ouvi-lo, vem até nós e encontra um caminho para se comunicar conosco. Jesus põe os dedos nos ouvidos do homem, cospe, toca na língua do homem, para que ele perceba, para que ele sinta, para despertar no corpo preso deste homem o toque, o agir de Jesus. Jesus não usa gestos mágicos, ele não precisaria desses gestos, mas seus gestos são compreendidos pelo doente. Está comunicando o que fará e como ele fará. Ele aquieta o coração do homem para dissipar possíveis medos e temores. Estabelece contato pessoal, comunica e faz a cura na linguagem que este homem compreende. Ele diz de todas as maneiras: vou curar você. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro Jesus disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Novamente Jesus frustra as expectativas de um curandeiro. Ao erguer os olhos para o céu, ele se apresenta como alguém que depende de Deus. Ele diz: eu faço o que o Pai me ordenar. Ele está conectado com o Pai Celeste e ele comunica isso. Então ele dá um profundo suspiro. Esse suspiro mostra que Jesus sofre o sofrimento deste homem. Ele se compadece, ele tem empatia e compaixão. Ele é afetado pelo sofrimento desse homem. E a cura, então, e essa é o centro de toda essa história, ela acontece pela palavra criadora de Jesus. Ele fala e acontece. Abra-se e se abriu, como no Gênesis, como na criação. Efatá, abra-se, quase um expirar, efatá, como o sopro do Espírito Santo que abre tudo que está fechado, que liberta o que está preso, que dá vida onde havia morte e caos. Efatá significa não somente uma parte específica da pessoa sendo aberta, mas a pessoa inteira sendo aberta ou libertada. É a ordem que despedaça os grilhões com que Satanás tinha mantido presa a sua vítima. Efatá. Com isso, os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Deus abre a boca do ser humano. Deus abre os olhos, os ouvidos. Deus liberta da prisão.
Deus abre o coração, abre para a fé, desperta a fé, abre a Escritura, o entendimento da Escritura, abre a porta, o caminho da oração, abre o caminho para o Pai, abre o caminho para a missão, para que a palavra seja levada adiante, abre as portas dos corações, abre os céus e abre até o sepulcro, onde jazia a morte. Como Jesus disse, e nem as portas do inferno prevalecerão diante desse Efatá. Quando Jesus cura esse homem, nós aprendemos que até as pessoas mais fechadas para Deus podem experimentar o mundo novo de Jesus. Não é preciso ser religioso, seguir as regras religiosas para ser acolhido por Jesus. Não há ninguém distante ou tão distante de Deus que não possa ser alcançado pela mão do Salvador. Mas uma vez que experimentou esse encontro com o Senhor, toda a sua vida ganhará um novo rumo. Tudo muda, tudo é liberto. Aquilo que prendia, a imagem de Deus foi restabelecida na vida deste homem. E a história continua, dizendo que Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais eles os proibia, mais eles falavam, Essa estranha ordem de Jesus, não contar a ninguém, mas todos contavam. E é interessante que a gente fica chateado, até por que eles contaram? E não entende, por que Jesus disse para não contar? Mas os evangelhos, eles não criticam que isso é falado, que eles contam. Como nós podemos entender isso? Isso tem a ver com o mistério oculto da glória de Deus em Jesus. Tem a ver com a sua pessoa, Jesus como o Messias, o Cristo de Deus. Eles não deveriam revelar que Jesus era o Cristo de Deus. Isso eles não deveriam contar. Por que não? Porque saber que Jesus é o Cristo é algo que se faz somente vivencialmente no coração, no centro da nossa vida. Não é algo que se faz no exterior, da boca para fora. Obviamente, os que experimentaram esse Jesus não conseguiriam ficar calados, a glória de Deus resplandeceria por meio deles. Mas não dá para conhecer Jesus falando sobre Ele. É preciso recebê-lo pessoalmente. E o texto conclui dizendo que o povo ficava maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Nós temos aqui uma referência ao Gênesis. Na criação, quando Deus vê o que fez, Ele afirma, dia após dia, viu que era bom. E no sexto dia, viu que tudo era muito bom. Esse muito bom, porém, foi rompido pelo próprio ser humano quando da queda. O ser humano que se afastou e que não consegue mais ouvir, e que não quis ouvir, se negou a ouvir a voz de Deus. E ouviu a voz da serpente. E agora Jesus vem e abre de novo os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do Salvador. Eu não sei em quantos caminhos você já andou. Quantas vezes você se afastou da voz do Senhor? Quantas vezes você deu ouvidos só àquilo que está no seu coração, na sua mente ou no que as outras pessoas lhe dizem? Mas o Senhor quer falar com você. E a palavra de Deus não volta vazia. Eu creio que neste ano Deus vai fazer e quer fazer a história dele na tua vida, na sua vida. Por isso aqui também nós temos uma referência à redenção messiânica,
ao agir redentor de Deus em Jesus Cristo. Faz o surdo ouvir e o mudo falar. É uma referência de Isaías 35, versos 3 a 6, onde nós lemos: fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos, digam aos de coração temeroso: sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se dos seus inimigos, Ele vem para salvá-los. Quando Ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. Eu quero concluir com algumas perguntas para a sua reflexão. Tire um tempo agora, se você estiver em família, tire esse tempo em oração ou até no silêncio do seu quarto à noite e reflita sobre essas perguntas. O que hoje está te impedindo de ouvir a voz de Deus? O que hoje está te impedindo de ouvir a voz dos teus semelhantes? O que te impede, talvez seja o fato de não ler a palavra, ou de não se importar com a palavra, ou de não tirar tempo, de não silenciar diante dessa palavra, ou talvez sejam tantas outras coisas que você acaba fazendo e dando mais valor ou importância, ou talvez também os seus semelhantes que você não os valoriza, não para ouvi-los. Não sei. Você que precisa responder isso na presença de Deus. E as outras duas perguntas: o que te impede então de comunicar-se claramente com os seus semelhantes? Veja, Jesus, Ele estava livre de qualquer barreira porque se sabia amado por Deus, sem pressões pelo Pai, sem cobranças. Por isso Ele podia se comunicar, agir em favor do seu semelhante. E a última pergunta: o que te prende e o que te impede de glorificar a Deus? O que te impede com sua boca, com seus gestos, com sua vida, você glorifique ao Pai que está nos céus? O que na sua vida precisa do efatá, do sopro do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Eu quero orar. Ó Senhor, vem e sopra o Teu sopro, o Teu Espírito sobre cada um de nós, sobre a nossa vida. Acolhe nossa história, nossos corações, nossa situação nesse momento, nossa família, as nossas dores, seja o luto, seja a tristeza. Acolhe também nossas alegrias. Esteja com os que sofrem, com os adoentados, ó Pai. Fortalece-os. Esteja com os pecadores arrependidos que chegam a Ti, clamando, e derrama o Teu efatá, o Teu abra-se sobre as nossas vidas. Essa liberdade para Te glorificar com todo o nosso ser. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu quero só comunicar que agora, durante o mês de janeiro, os nossos cultos serão somente online. Serão transmitidos pelo YouTube. Lá no Face também estará disponibilizado, o link para o YouTube, no canal do YouTube da Melk BC. E a partir do dia 30 de janeiro, então nós retornaremos com os cultos presenciais, com as programações presenciais
os cultos a partir do dia 30, juntamente com a transmissão simultânea, então, e as demais programações presencialmente também. Quero convidá-los para encerrarmos o nosso culto também debaixo da bênção do nosso Deus, e que o Senhor teu Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele te abençoe e te guarde. Ele derrame o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz, e Ele te guarde no seu caminho, desde agora e para sempre. Amém. Desejo a todos uma boa noite, uma abençoada semana. Fiquem na paz do nosso Deus.